Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série de estudos através da Bíblia. Nesses programas, o nosso objetivo é conhecermos mais profundamente a Palavra de Deus e o Deus da Palavra. Muitos ouvintes têm escrito relatando suas experiências que têm tido através desse nosso programa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a carta de um amigo que nos escreve da cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. As suas palavras são as seguintes: Prezados amigos, escrevo essas palavras para contar como esse programa tem abençoado a minha vida. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder estudar a Bíblia com vocês. Tenho usado alguns dos seus programas nos estudos que faço com um grupo de jovens da minha igreja. Querido amigo, muito obrigado por compartilhar sobre o nosso programa e como ele tem ajudado você e os seus irmãos. Eu gostaria de convidá-lo agora para juntos falarmos com Deus sobre esse alvo que temos de estudar toda a Bíblia e sermos edificados pela sua palavra. Pai querido, muito obrigado pela tua bondade para conosco. Abençoa-nos, Senhor, durante esse programa. Conceda-nos a iluminação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos caminhando pelo Evangelho de Mateus e hoje temos diante de nós os 36 versículos do capítulo 14. Como você deve se lembrar, em nossa divisão do Evangelho de Mateus, estamos agora iniciando o ano da Paixão, que vai exatamente de 14:1 até o capítulo 27. Nesse capítulo, nós vamos estudar 4 episódios. O primeiro episódio desse capítulo está nos versículos 1 a 12, e nos relata a morte de João Batista. É um triste episódio, mas nós temos que entender, temos que conhecer como os participantes do reino são perseguidos pelos filhos do maligno. Então vamos estudar esses versículos detalhando os principais personagens dessa narrativa. Em primeiro lugar, destacamos João Batista. João Batista, você deve se lembrar, foi o precursor do Messias e proclamador da chegada do reino de Deus. João Batista foi um pregador muito popular entre as pessoas de classe humilde, mas ele foi sempre hostilizado pela liderança judaica. Por quê? Porque João pregava o arrependimento e a fé no Messias que logo chegaria. Mas ao mesmo tempo, João Batista pregava contra a vida imoral dos principais líderes judaicos. Como vimos no capítulo 11, Jesus deu um belo testemunho sobre João Batista, dizendo que ele era o maior dos profetas da antiga aliança. E ele tinha tido o privilégio de introduzir e anunciar Jesus no seu ministério ao apontá-lo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, João Batista era uma figura, era uma personagem diferente. Ele vestia-se com roupas de pelo de camelo e comia mel silvestre. O seu campo de atuação era no deserto, perto do Rio Jordão, onde batizava os que se arrependiam. Ele não estava nos palácios e nem no centro do país. Com a denúncia dos pecados de Herodes, João Batista obteve o ódio desse terrível tirano, que o prendeu e deixou num tempo no cárcere. No relato dos evangelhos, João Batista morreu por ter falado a verdade. Então temos que reconhecer que é sempre muito perigoso contradizer um tirano. Mas foi exatamente isso que João Batista fez. João denunciou o pecado de Herodes e morreu. Herodes chamava-se Antipas e era casado com uma filha do rei Aretas dos Nabateus. Tinha um irmão em Roma chamado
Herodes Filipe, muitas vezes só chamado de Filipe, conforme o versículo 3. E ele era casado com uma moça chamada Herodias. Herodes Filipe, que morava em Roma, era um homem muito rico, mas ele não tinha reino, ele não reinava. Numa ocasião, esse Herodes Antipas, visitando Roma, seduziu Herodias, a sua cunhada, e convenceu-a a deixar o seu irmão e casar-se com ele. Mas para isso, ele mesmo, Herodes Antipas, tinha que se divorciar da sua esposa. E isso ele fez sem qualquer razão. Ora, esse menosprezo à lei e à moral, eles foram denunciados pelo nosso personagem principal, por João Batista, um servo de Deus, proclamador da verdade. E foi denunciado esse pecado, essa imoralidade, com uma grande veemência. E assim, João Batista estava assinando a sua própria sentença de morte. Em segundo lugar, vamos encontrar esse Herodes Antipas. Esse é o segundo personagem. Esse Herodes era chamado de o tetrarca, isso é, ele governava somente uma quarta parte do país do seu pai, Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar os meninos quando do nascimento de Jesus. Esse Herodes, então, o Antipas, ele apenas governou de 3 a.C. até 39 depois de Cristo, então 42 anos. Ele reinava sobre as províncias da Galileia, no norte, e da Pérea, no leste. Ele morava numa cidade chamada Tiberíades, construída por ele mesmo em homenagem ao imperador romano Tibério. Essa cidade ficava às margens do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia. Jesus tinha exercido o seu ministério perto e em Cafarnaum mesmo, próximo de Tiberíades. E por isso, no versículo 1, diz que Herodes sabia da fama de Jesus e assim ele estava meio preocupado. Sobre esse Herodes Antipas, nós queremos destacar ainda 3 pontos. Primeiro, ele tinha uma consciência culpada pela sua situação pecaminosa e assim ele temia Jesus, pensando que ele fosse João Batista ressuscitado. Ao prometer a Salomé que lhe daria o que ela lhe pedisse, depois de ter se agradado de sua dança, ele demonstrou-se um homem débil, pois não teve coragem de voltar atrás corrigindo o seu erro, e assim mandou matar João Batista. E nos versículos 10 e 11, nós lemos que essa ordem foi tremenda. Mandou decapitar João Batista no cárcere, e lhe foi levada a cabeça num prato. E ele deu-a a Salomé, e ela deu a Herodias num ato sórdido, sádico, um ato realmente triste. Isso revela que tipo de dirigentes eram esses governantes judeus. Ao invés de valorizarem a lei moral, viviam sobre valores incorretos. E um terceiro destaque que queremos fazer ainda sobre Herodes Antipas é que ele era um homem que sempre foi dominado por sua mulher, por Herodias. Foi ela quem o provocou, depois de algum tempo, para ir a Roma para obter o título de rei. E ele foi procurar isso com o imperador Calígula. E por invejar o título de rei de Herodes Agripa, um outro membro dessa família maléfica, Antipas, esse nosso personagem, perdeu o seu trono, perdeu todo o seu dinheiro e foi exilado até o final da sua vida. Por quê? Porque ele era um homem débil, dominado por sua mulher. Essa mulher, chamada Herodias, é quem destacamos em terceiro lugar, nossa terceira personagem. Ela era casada com Herodes Filipe, mas foi seduzida por Antipas, deixando então seu marido para viver com seu cunhado. Veja só que situação. Era uma mulher adúltera. Sua culpa foi tríplice. Primeiro, era uma mulher de moral dissipada e infiel. Segundo, era uma mulher vingativa que se alimentava da ira, mantendo essa ira viva no seu coração. E em terceiro,
era uma mulher que fazia tudo para conseguir os seus propósitos, mesmo que para isso tivesse que usar a sua própria filha Salomé, tornando-a tão pecadora como ela mesma. E exatamente sobre Salomé é a quarta personagem que queremos falar agora. Ela era filha de Herodias com Filipe. Salomé era uma jovem, talvez com 16 ou 17 anos, bonita. Não importa o que se tenha se tornado posteriormente, mas nessa situação, mesmo muito jovem, demonstrou-se leviana, pecadora, mesmo que ela tenha sido instigada pela mãe. Mesmo sendo uma princesa real, ela atuou como uma bailarina numa festa mundana, mesmo sendo em comemoração ao aniversário de Herodes Antipas. Ela foi usada e deixou-se usar pela mãe para vingar-se de João Batista, que denunciara aquela situação e aquela relação tão pecaminosa, tão ruim aos olhos de Deus. Salomé, então, tem sua culpa também em todo esse episódio. Querido amigo, com esses personagens tão marcantes em meio a uma situação tão imoral, olha, nós só poderíamos obter como resultado aquilo que nós conhecemos: a morte do profeta de Deus, a morte de João Batista. Então essa foi uma morte completamente injusta e provocada por uma mulher pecadora e invejosa que serviu-se de sua filha, que não tinha um padrão moral correto, serviu-se também do seu amante, do rei Herodes, um homem que não tinha firmeza de caráter. Querido amigo, nós precisamos entender que Mateus, então, vai estruturando o seu evangelho de modo muito peculiar. Assim como João Batista tinha sido prefigurado por Elias, lá no Antigo Testamento, assim também Mateus mostra que Herodes e Herodias foram prefigurados por quem? Pelo rei Acabe e por Jezabel, sua esposa. Eles eram seus maiores inimigos, um rei fraco e mau e manipulado por uma esposa forte e cruel. E exatamente nesse ponto é que nós vemos, então, a sabedoria de Mateus e, logicamente, a inspiração do Espírito Santo em compor esse evangelho. Depois de apresentar uma situação clara de injustiça e violência, Mateus agora nos apresenta, contrapõe essa situação nos próximos versículos com um contraste maravilhoso em que descreve a compaixão e a justiça vista no Senhor Jesus Cristo. Então, nós encontramos aqui o relato da primeira multiplicação dos pães. Então, esse é o contraponto que Mateus apresenta no seu evangelho, diante dessa violência que acabara de narrar, de Herodes, de Herodias e de Salomé. O texto da primeira multiplicação encontra-se nos versos 13 a 21. Então, esse é o segundo episódio do capítulo 14, e ele se inicia no versículo 13. E se inicia dizendo que Jesus queria ficar sozinho. E a pergunta é, por que será que Jesus queria ficar sozinho? Eu creio que podemos dar pelo menos 3 razões. Jesus era um ser humano também, e precisava descansar de tantas atividades que ele fazia. Número 2, Jesus queria afastar-se para não correr o mesmo risco que João correra e tivera como consequência a morte. Não era o tempo de Jesus morrer ainda. E em terceiro lugar, uma outra razão, Jesus, ao aproximar-se cada vez mais da cruz, sabia que deveria ainda conversar mais com Deus sobre os homens do que falar de Deus para os homens. Ele queria ter contato com Deus, com seu Pai. Para percebermos todos os aspectos dessa narrativa, devemos detalhar esse maravilhoso milagre e eu quero alistar 15 observações. São muitas, mas vale a pena. Vá anotando se você tiver um papel, uma caneta aí, um lápis. Anote essas observações sobre esse maravilhoso milagre da multiplicação dos pães. Primeiro, as multidões que andavam como ovelhas desgarradas sem pastor, conhecendo o amor de Jesus, foram procurá-lo. Versículo 13. Segundo, Jesus, vendo a grande multidão desorientada, ele sentiu compaixão dessa multidão. Versículo 14. 3.
Jesus curou os seus enfermos, mas com certeza também anunciou as boas novas do reino dos céus, conforme o versículo 14. Quarta observação: os discípulos, ao verem a multidão e o sol já se pondo, já no finalzinho do dia, sentiram-se responsáveis para cuidar das pessoas e sugeriram então que Jesus os despedisse em tempo de conseguirem alimentos pelas vilas. Versículo 15 diz isso. Quinto lugar, quinta consideração: Jesus tinha uma outra visão da situação e aí desafia os discípulos. Ele desafiou os seus discípulos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Aos olhos de Jesus, seria uma ação errada afastar a multidão do alimento espiritual. Trocar o pão espiritual pelo pão diário não era a opção correta aos olhos de Jesus, conforme o versículo 16. Sexta consideração: Jesus pediu que os discípulos procurassem quanto de alimento eles tinham naquela multidão. E nessa busca, André descobriu um menino com 5 pães e 2 peixes, conforme Marcos 6,38 e João 6,8. Sétima consideração: os discípulos, sem a visão de Jesus, apresentaram uma solução humana, e essa solução humana era limitada. Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Versículo 17. Oitava consideração: Jesus começou a agir e pediu: tragam o que vocês têm, conforme o versículo 18. Nona observação: Jesus, demonstrando o valor da ordem, ele organizou a multidão, mandando-a assentar em grupos na relva verdejante da primavera, que, conforme João 6,4, era uma época muito próxima da Páscoa, conforme o versículo 19. Em 10º lugar, Jesus orou, erguendo os olhos ao céu, agradeceu e abençoou o alimento, conforme o versículo 19. 11º lugar, 11ª observação: Jesus, tendo partido os pães, deu aos discípulos e assim o milagre se realizou, conforme o versículo 19. 12ª observação: os discípulos, provavelmente espantados com o milagre, distribuíram alimento à multidão. Imaginem só o que os discípulos estavam sentindo, vendo os pães e os peixes se multiplicarem, conforme o versículo 19. 13ª observação: todos da multidão, surpreendidos com aquela manifestação poderosa da divindade na pessoa de Jesus, eles comeram e se fartaram, isso é, comeram até além do necessário, conforme o versículo 20. 14ª e penúltima observação: sobraram então 12 cestos que os discípulos recolheram, demonstrando a economia do reino. E 15ª observação: todos os que se alimentaram foram 5.000 homens, e além dos homens, também mulheres e crianças, sendo provavelmente um total de pessoas alimentadas de 15.000 ou mais do que 15.000 pessoas, conforme o versículo 21. Querido amigo, foram 15 observações, 15 considerações sobre esse milagre maravilhoso. Você poderia imaginar as reações dos participantes desse evento maravilhoso? Será que podemos imaginar? Tente pensar nos discípulos, tente pensar na multidão, tente pensar no próprio Senhor Jesus, ou então no menino que forneceu os pães e os peixes. Os discípulos, com certeza, eles sentiram-se envergonhados diante da sua pequena fé, ao recolherem a sobra da alimentação, ao encherem os cestos. Certamente eles foram meditando no poder de Jesus e na falta de visão que eles tinham tido e no tamanho diminuto da sua fé. A multidão, ela ficou entusiasmada, ficou impressionada com o milagre acontecido. Certamente, cada homem, cada mulher, cada criança levou para sua casa uma impressão inesquecível do Senhor. E conforme João 6, 14 e 15, eles ficaram tão entusiasmados que disseram: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E queriam arrebatar Jesus para o tornarem rei. Agora a reação de Jesus. Jesus, não tendo a intenção de causar aquele entusiasmo espiritual espontâneo,
ele despediu-se da multidão, disse aos discípulos que atravessassem o lago, e ele mesmo retirou-se novamente para sozinho estar orando lá no monte. E depois, conforme João 6,15, ele foi atravessando o lago para uma outra margem para se encontrar com seus discípulos. E o menino? Qual será que foi a reação do menino que tinha os pães e os peixes? Você já imaginou o que ele sentiu? Será que ele sentiu pena por estar perdendo o seu lanchinho? Ou será que ele estava entusiasmado em poder participar de alguma coisa que ele nem saberia descrever o que estava para acontecer? Essa história da multiplicação dos pães, querido amigo, é a única de toda a atividade de Jesus que é contada nos 4 evangelhos, no auge da atividade de Jesus na Galileia. Agora uma pergunta. Você se imaginou participando desse episódio? Em que lugar você gostaria de estar? No lugar dos discípulos? No lugar da multidão? Ou no lugar do menino que entregou os pães e os peixes? Querido amigo, mesmo sem você ter participado, quero lhe sugerir que você levante sua voz agora e renda graças e louvores a Deus pelo grande amor de Jesus em suprir cada uma das nossas diversas necessidades. Mas agora vamos para o terceiro episódio, está relatado nos versículos 22 a 33. Jesus está andando sobre o mar. Temos um quadro muito interessante diante de nós. Jesus subiu ao monte, foi para oração diante do Pai, enquanto seus discípulos atravessavam o mar de barco. E ali a tempestade e a escuridão já estavam dominando tudo. Eles estavam em perigo. E aí na 4ª vigília da noite, Jesus veio para onde eles estavam. Era muito cedo, na verdade, já era de madrugada. Era entre 3 e 6 horas da manhã. Foi nessa hora que Jesus encontrou os seus discípulos, e eles estavam em perigo. Ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram atemorizados, supondo que era um fantasma, e gritaram de medo. Agora, era alguma coisa incomum realmente que eles estavam vendo. Por isso eles temeram. Mas o importante é que Jesus estava presente com os discípulos num momento de dificuldade. Ele veio até eles logo de manhã, entre 6 horas da manhã, talvez 4, 5, 6 horas da manhã. Ele estava ali socorrendo os seus discípulos. Ele fala imediatamente: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esse incidente é muito importante para vermos como Jesus se apressou para lhes dar tranquilidade, dizendo que não temessem. Na sequência, então, encontramos Pedro e a sua maneira intrépida de agir. Pedro disse então: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro tem sido muito criticado por agir muitas vezes precipitadamente. Mas aqui vemos Pedro agindo com fé, querendo reconhecer realmente o Senhor Jesus. Muitas vezes nós ficamos preocupados e temerosos. Não deveríamos agir assim, deveríamos almejar mais. E Jesus então disse: então vem, Pedro. E Pedro, cheio de coragem e fé, descendo do barco, andou por sobre as águas. Mas Mateus diz também que depois de alguns passos, Pedro começou a olhar para as circunstâncias, e aí começou a afundar. E na sequência ele gritou rapidamente: salva-me, Senhor! Vemos que ele tirou os olhos de Jesus e assim começou a naufragar. Querido amigo, essa é a oração mais rápida, mais curta da Bíblia. Pedro orou certo. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus e começamos a naufragar, temos que pedir: Senhor, socorra-me, salva-me. E rapidamente Jesus estendeu a sua mão, salvando-o. E ao mesmo tempo advertiu: homem de pequena fé, por que duvidaste? Querido amigo, o problema foi que Pedro desviou o olhar. Ao invés de continuar olhando para Jesus, ele fixou os olhos nas ondas. Quando nós fazemos isso também, olhando para as circunstâncias, nós naufragamos. Então, amigo, a minha palavra de estímulo a você é: não olhe para as circunstâncias, fixe o seu olhar em Jesus. O 4º episódio desse capítulo é registrado nos versículos 34 a 36. Jesus, na medida do possível, queria permanecer incógnito para poder percorrer
toda aquela região com privacidade, como que fugindo da publicidade. Ele não queria ser reconhecido como um curandeiro ou um fazedor de milagres. Mas esse desejo de não chamar atenção foi em vão. Jesus foi identificado e aceitou o fato de ser reconhecido como enviado do Pai. E, querido amigo, cheio de compaixão, Jesus curou a todos que o procuraram. Querido amigo, como Jesus é bondoso, como Ele é misericordioso, que possamos usufruir desse amor incomparável. Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos. Minha oração é que você tenha sido edificado e aplique essas lições à sua vida. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.